Isso, nós estamos aqui com você em mais um Papo Sintonia, para mais um momento de interação, de descoberta, de mergulho na nossa cultura, trazendo para você, nesse mês de novembro, experiências de pessoas que vivenciam, né, a arte, a cultura e trazem isso na sua história de vida. Estamos aqui também para trazer mais uma edição do quadro Vivendo e Aprendendo, nesse mês de novembro, falando sobre longevidades, fontes vivas de saberes e fazeres, com foco na ancestralidade, a pessoa longeva, enquanto elo entre o passado, o presente e o futuro. E serão tantas descobertas aqui nesse bate-papo que você está convidado a estar com a gente. Para quem está aqui ao vivo, nesse momento, acompanhando pelo YouTube, ou para você que vai assistir essa entrevista depois no replay. Nossa convidada, Jane Carvalho, pedagoga, membro da Rede Inventividade, ela que sempre é anfitriã aqui desse quadro também, juntamente com a Rede Inventividade, mas trazendo, assim, personalidades da nossa cultura que realmente fazem a diferença. E hoje ela apresenta o nosso convidado, né, Jane? Bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Mais uma vez, sempre agradecendo ao espaço, não é? A FM 106.1, ao programa Em Sintonia, com Patrícia Tosta, Marquinhos e a toda a sua equipe e os nossos ouvintes, que é a nossa razão de existir, de estar aqui, não é? Então, o tema hoje, né, longevidades, fontes vivas de saberes e fazeres, eu pensei, senti esse tema, primeiro em homenagem, né, ao mês da consciência negra. Eu gostaria de falar sobre envelhecimentos, os seus saberes e os seus fazeres, desde uma perspectiva de duas figuras simbólicas. E você trouxe aqui para nosso bate-papo, não é, Jane? Nada menos que o Francisco Nascimento. Ele é arte-educador, é mestre em ensino em relações étnicas raciais, especialista em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, conselheiro do Teatro Escola Jorge Amado e ativista do movimento negro. Francisco, Chico, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu peço licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui para esse diálogo e é muito importante que a gente comece falando sobre essa relação da vida com a intergeracionalidade. Exatamente. Então, eu propus trazer essas duas figuras, não é, míticas, esses dois símbolos, que é a sankofa e o griot. A sankofa é representada, né, por um pássaro que ele está em pé, com os dois pés no chão, olhando para trás, segurando um ovo, tá? E simboliza exatamente o quê? O ovo é o passado. Os dois pés no chão são o presente, é o presente. E o pássaro anda para frente, é o futuro. Então, por quê? Porque a pessoa idosa, a pessoa longeva, ela é esse elo de ligação. Por quê? Porque ela já tem uma estrada, ela vem construindo ao longo de sua vida uma diversidade de saberes e fazeres. Ela está aqui no presente para orientar aos mais jovens, ao adulto mais jovem, à criança, ao adolescente, e aí vem a questão da intergeracionalidade, né? Essas interações entre gerações, que dá esse toque, né? A gente ter consciência da importância da pessoa longeva. E aí vem o griot. Por que eu falo também do griot? Porque o griot é aquele mestre, é aquele educador. E quando eu falo, eu me sinto assim, extremamente feliz de poder estar aqui, não é? Proporcionando para os ouvintes Francisco Nascimento, que é a pessoa que, para mim, na minha existência, nos meus conhecimentos, tanto a sankofa, porque ele tem uma bagagem, uma história, ele tem uma trajetória de construção de conhecimentos, de aprendizagem, de arte, de cultura, e está aí na ativa, com jovens, com idosos, em diversos movimentos, aqui em Salvador e no Baixo Sul, movimentando a cultura e a arte desses espaços, projetando futuros maravilhosos.
E como griot, por quê? Porque ele transmite esses conhecimentos. Os conhecimentos de Francisco, eles não estão aqui guardadinhos na mente e no coração dele, não. Eles estão aí sendo propagados o tempo todo. E, então, assim, é uma alegria imensa estar com ele aqui. Agradeço a ele mais uma vez, não é? Essa possibilidade de estar aqui. E por quê? Porque, como eu disse, Francisco, conte um pouco da sua história. Vocês entendam por que eu faço essa relação. Exatamente. Onde é que aparece na sua vida a sancofa e o griot, essa identificação que a gente trouxe, né? Trouxe esses dois elementos, traduzindo aqui essa história de vida e também para ilustrar esse tema de hoje sobre longevidade, essa longevidade ativa com muita arte. Por favor, Francisco, nos conte aí a sua trajetória. Patrícia e Jane, Sakidila Bantu é nossa forma de agradecer, de dizer que o universo ele culmina com experiências exitosas na minha vida que eu trago das lembranças, das aprendizagens, ensinamentos dos meus pais, Dona Luísa Cruz do Nascimento, o senhor Silvano Francisco do Nascimento, da comunidade de Pernambués, onde eu tenho fincado as minhas raízes, das pessoas que naquele espaço, naquele lugar de vida e lugar de fala, forjaram a minha trajetória com experiências na área da cultura e da educação. A minha mãe foi uma educadora e meu pai e minha mãe juntos foram mestres da cultura de saberes do Terno de Reis, né, no bairro de Pernambués. Nós temos lá o terno mais antigo em atividade, o Terno Rosa Menina, fundado no dia 1º de novembro de 1945. Este ano nós completamos 78 anos de existência e de trajetória. Além de tudo, eu tenho uma trajetória fincada nos direitos da população tradicional de todo o território brasileiro, onde eu faço palestras, já fiz em 19 capitais do Brasil, e atualmente atuo no território do Baixo Sul. Sou também vinculado à diretoria dos povos e comunidades tradicionais da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, onde a gente leva a educação escolar quilombola para o debate em diversas comunidades do nosso estado. Essa minha experiência como mestre de ensino em relações étnicos, raciais, como especialista em teatro, especialista em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, com diversos prêmios nacionais na área de educação e de cultura, e também com o título de embaixador da diversidade do Baixo Sul da Bahia, e atualmente comendador de honra da medalha Arminda de Carvalho. É uma honra muito grande, né, a gente poder fazer essa representatividade, a gente compreender que o lugar de fala é o lugar de muitas responsabilidades e que a cultura é, na verdade, uma grande encruzilhada de saberes, de fazeres, de sentires, e toda vez que a gente pensa em saberes, fazeres, sentires, a gente também pensa nos sabores da nossa tradicionalidade banto, da nossa tradicionalidade africana, de todos os griots, porque o griot é nada mais, nada menos do que um ancião, uma anciã que consegue passar conhecimentos, passar os seus saberes através da oralidade. E essa tem sido uma marca forte na minha vida, nessa minha trajetória. Desde os 8 anos de idade, eu frequentava as emissoras de rádios de Salvador para fazer as comédias cantadas. Então, me tornei ator, diretor e dramaturgo. Tenho um trabalho forte ao lado de Jane Carvalho, ao lado de Maria Célia Urpia, e tantos atores, atrizes do estado da Bahia, do Rio de Janeiro também, e dos 9 estados do Nordeste brasileiro. Então, essa minha trajetória é de andanças, como cada griot que muda o passo com a consciência de quem deseja transmitir aquilo que aprendeu. Esse é um legado intergeracional que a gente precisa manter ativo, porque senão a gente se perde na trajetória. Eu digo que o elo de ligação entre os griots e a sociedade mundial está na relação matemática da geometria, onde a gente aprende um princípio de que para haver concordância entre 2 arcos ou 2 gerações, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam numa mesma reta. Que reta é essa, senhoras, senhores, senão a reta da vida,
ao nosso traçado de magnitude elevada, de consciência cidadã, de que a gente precisa envolver nessa relação de transmissão de saberes, a consciência, além disso, o respeito, a ética, é o que rege essas relações. E precisa também ter legitimidade, né? Que essas gerações, a geração que vem, ela respeite e entenda aquilo como um valor. Muitas vezes o que acontece é que chega o novo, o moderno, o diferente, e aquele passado já não serve mais, mas isso aí foi do seu tempo, isso aí, e as coisas vão se perdendo. Enquanto o professor também é alguém que vem, né, de um passado que traz nas suas raízes, que aprendeu aí também dos pais, do pai, dos avós, da sua ancestralidade, e hoje como professor em um mundo totalmente secularizado, de novas tecnologias, de novas possibilidades. E como que essa juventude ela recebe isso, né? Entende que o tradicional é força, é base para seguir adiante, trazendo essa imagem do pássaro, que olha para trás, tem um pé no presente, mas também se projeta para o futuro. A gente está conseguindo fazer essa leitura, pegar lá, trazer para aqui, ressignificar e seguir em frente? Sim, nós estamos conseguindo fazer. O que está faltando é a gente dar mais evidência. Sim. A gente precisa fazer com que essas informações, essas leituras de mundo cheguem às nossas escolas, por exemplo. Hoje nós temos a educação de tempo integral, que precisa inserir no seu contexto a relação da comunidade com a escola, os saberes tradicionais que estão dentro das comunidades, a culturalidade que a gente tem dos mais velhos, em respeitando os mais novos, que dominam as novas tecnologias, e fazer com que essa rede se fortaleça através de uma consciência que não seja apenas de discurso, que seja de práticas de relações interpessoais e intergeracionais, porque não se pode dispensar o que foi daquilo que é e do que vai ser. Esse elo que Jane Carvalho traz muito bem, é um elo necessário e precisa ser dinâmico, precisa ser vivo, porque senão a gente fica na instância dos discursos achando que é, e o achismo não nos leva a nada. Pois é, trazer essa memória, né, desses povos que não se calaram, mantiveram vivas aí nas tradições, nas identidades e comunidades que fazem esse trabalho de resistência, né, de resistência e de existência viva no momento atual. E o que tudo isso dialoga, Jane, com o tema que é muito próprio aí também da redimitividade? Qual é a conexão entre esses dois símbolos que você trouxe aí na introdução do nosso bate-papo com o envelhecimento? Então, já trouxemos a intergeracionalidade, não é? E eu volto a pontuar, como o Chico disse, essa intergeracionalidade ela precisa ser consciente. Precisamos ter consciência de que ela existe, que ela está acontecendo. Então, esse processo de divulgação, de falar sobre, é de extrema importância. Um outro ponto também, entre diversos, né? Eu trouxe 3, a intergeracionalidade, a generatividade, porque o mestre Griot, não é? Esse mestre ele tem um propósito, ele tem uma consciência da necessidade da sua atuação para que as próximas gerações elas deem saltos qualitativos. Então, ele tem consciência de que os saberes, os fazeres, os sentires que ele vem construindo ao longo da sua história, não só da sua história individual, mas exatamente, mas da sua história ancestral, não é? Ele tem essa consciência de que ele precisa propagar. É o propósito da existência, correto, Chico? Perfeitamente, Jane. Inclusive, dizer que é no senso da coletividade que a gente fortalece as culturas. Não existe a individualidade como processo identitário de um coletivo. Todo coletivo mantém as individualidades identitárias, mas a congregação, a compreensão do todo é que faz a força do coletivo. Ninguém consegue se mover apenas individualmente se não leva consigo os seus, as suas, porque é essa compreensão que fortalece a consciência. Inclusive, é um tratado nosso na consciência negra, no nosso movimento, é o ser coletivo. Esse que importa, é esse que avança e que leva consigo todas as tradições, todos os saberes, sabores. Eu sempre trago os sabores,
porque a gente, às vezes, diz que houve uma mudança, uma transformação, e toda transformação ela passa por um referencial, que é a historicidade. Se a gente não tiver esse vínculo com a história, a gente não consegue avançar em nada, porque todos os estudos científicos mostram que a mudança ocorre a partir de um conhecimento anterior, e é esse conhecimento que nos leva a compreender que o processo identitário dentro das comunidades, dentro das competências individuais, ele está diferenciado, e a isso nós chamamos de diversidade, o respeito irrestrito a todas as diferenças. E é essa beleza, né? Essa riqueza desse coletivo, cada um trazendo a sua experiência, a forma de ser, de viver, que vai levar, que o futuro é construído assim, né? E aí tem essa filosofia também africana, Ubuntu, que vai dizer isso. Eu sou porque nós somos, né? Não existe um eu se não tem um nós, esse sentido de comunidade, de pertencimento. Quando a gente perde tanta coisa, né, Chico? Com certeza, a gente perde o nosso gunzo, que para muitos é o axé, né? O gunzo é a energia vital que a gente fala, né? Então, esse gunzo, ele se dá a partir do seu conhecimento, leitura de insabas. As insabas são as folhas sagradas, a amase é a água sagrada, e a gente precisa conhecer a nossa relação de vida com todas as fontes da natureza. Se a gente não criar essa relação e não fortalecer a cada dia, a gente se perde. A gente se perde porque você trouxe, Patrícia, ao Ubuntu, a gente precisa estar, de fato, de mãos dadas, se compreender, enxergar o outro como espelho para você se ver no outro, na outra, sentir a dor do outro e da outra, entender que cada passo que você dá no coletivo, você fortalece toda a sociedade. E isso é processo de consciência, é um processo de avanços, de você se compreender, se elevando perante as pessoas, mas não acima delas, ao lado de cada pessoa da sua convivência. Dá só um abraço para Maria Isabel Carvalho, está nos acompanhando aqui pelo YouTube, inclusive você também, ouvinte, está gostando desse papo, interaja com a gente através aqui do nosso canal, @Rádio FM 106.1 no YouTube, ou também pelo WhatsApp, 31 14 3344 71 para quem está fora de Salvador. E a Maria Isabel comentou aqui no YouTube, obrigada pela participação, Bel, aqui da Rede Inventividade, quando ela disse que o respeito é a base de tudo. Sem o respeito, né? Quando a gente tira esse respeito dessa construção, aí fica mais difícil caminhar. Agora, Jane, também a gente traz esse conceito dessa troca, né? Ou seja, essa geração de agora passando também suas experiências para as gerações seguintes, que é esse conceito da generatividade. Isso que a gente traz também dialoga com isso? Então, como eu disse, a generatividade, ela é um chamado interno, né, que a pessoa, na fase adulta, para o envelhecimento, né, se conscientiza que ela tem como dever, um propósito de transmitir para o outro os seus conhecimentos. A gente já explorou, né, bastante isso, mas quando você traz essa coisa da interseção entre, a intergeracionalidade volta, né? Porque, de fato, é uma coeducação que acontece. O griot, ele vem e a gente tem todo o respeito pela sua existência, todo o amor, mas ele certamente, como o Francisco Nascimento também já trouxe, ele também vai aprender com os mais jovens, os mais novos. Ele também vai aprender, como, por exemplo, né, a questão da cidadania, mas também como exemplo, também podemos rever valores. O griot vem e traz valores e tradições importantes, mas ele também pode estar abrindo para rever valores que estão sendo construídos hoje, porque hoje o tempo também é outro. Perfeitamente, Jane. E isso, a todo esse conteúdo que você traz, nós chamamos de nuances culturais, né? As cores são distintas, mas elas também se misturam para fazer outras cores. Esse é um conceito vivo, não é? Da dinâmica que é, daquilo que a gente aprende, que transforma, e cada pessoa mantendo o seu jeito de transmitir.
A nossa ancestralidade africana utilizou a oralidade, mas isso não dispensa os novos conhecimentos na produção literária. É um exemplo. A gente precisa conceber que essa literatura atual ela é viva e ela precisa estar à disposição das pessoas para que elas também façam suas leituras e interpretações. Eu digo isso quando a gente fala de um espetáculo, Patrícia, quando a gente apresenta um espetáculo de teatro e tem uma plateia, aquela plateia não vê o mesmo espetáculo, porque cada pessoa está em um ângulo diferente para enxergar a cena, e essa cena precisa ser feita, realizada com verdade cênica, para que a gente consiga atingir ao todo, mas as leituras são individuais. Uma pessoa que está em uma lateral, direita ou esquerda, de um palco, na frente, na plateia, de um palco italiano, tomando como base, ela vê o espetáculo diferente por duas razões básicas. A primeira, o ângulo de visão é diferente, então a iluminação vai impactar no olhar daquela pessoa. As emoções individuais que aquela pessoa traz é diferente de qualquer uma outra pessoa que esteja na plateia. Então, se você perguntar a uma plateia após o espetáculo o que foi que a plateia viu, nós teremos diversas interpretações. E a vida não é diferente. Essas nuances de cores, eu digo que o arco-íris é um dos maiores exemplos que a natureza nos traz, com esses pingos d'água, a condição de interpretar poeticamente o que a vida nos dá em cores. Só poesia, sabedoria, ancestralidade. Gente, é um mergulho, é um presente, né? Para a gente fechar aqui o nosso mês de novembro, porque o Chico ele sintetiza isso, esses mundos, né? Ele traz lá a sua experiência de vida familiar, de um passado ancestral, de muito saber, de muita experiência. Ele traz para a sua vida no presente, na sua história, construindo no seu currículo não só títulos, mas títulos que são reconhecimentos de um trabalho real, de um trabalho, né, fortalecido aí também com base na comunidade. O título só é a forma de mostrar do que existiu de concreto e traz isso tudo para o futuro, porque esse daí como professor, como educador, orientando também as futuras gerações. E essa analogia que você traz do teatro, a experiência vai ser diferente para cada um, porque ali tem uma diversidade de pessoas, como é na vida, cada um com pensar, com sentir, com agir, com uma história de vida, com um momento específico da sua vida, e cada um vai olhar aquela cena, aquele mundo, aquela vida, de acordo com as suas referências. Aí, no próximo bloco, nós vamos falar, então, como que a gente pode pintar, né, essas cores do arco-íris, trazendo mais esperança, o verbo esperançar, que é um verbo que a gente gosta aqui do nosso programa, diante de tantas questões também ligadas à violência, à questão racial, à comunidade negra, que muitas vezes tem dificuldade de acesso a tudo, né? A educação, e como que a gente pode ressignificar tudo isso para construir um futuro mais colorido e melhor. De volta aqui com vocês, bastidores aquecidos aqui do nosso Papo Sintonia de hoje, porque é um tema que fala, né, muito de nós também, de todos nós, da nossa história, da nossa alma, fala desse passado, presente, projetar o futuro com muita arte, com consciência e também com ancestralidade, é bom demais. E nós estamos aqui hoje com a presença da Jane Carvalho, pedagoga, membro da Criatividade, e do nosso convidado presente para você do Novembro Negro, Francisco Nascimento Mongolegi. É isso, Francisco, que agora fala para a gente essa síntese, né? Nós estamos falando dessa riqueza que é olhar para o passado, pensar o presente e projetar o futuro, mas em meio a tudo isso tem a questão do racismo. E como é que você lida e coloca isso para as próximas gerações? Patrícia, o racismo é considerado um câncer social incurável, porque ele mantém em lugar de privilégio uma elite branca que utiliza o racismo para mecanizar o controle, a invisibilidade, a subalternidade, a inferiorização de pessoas, de negros e negras. E dentro desse racismo, nós trazemos também o racismo religioso, que nos alija de participação mais efetiva dentro dessa sociedade hipócrita. Por exemplo, eu sou um Tata Kabondo, Mongolegi, que é minha digina, dentro do Inzo Caxuté, um terreiro de Valença.
dirigido pela sacerdotisa Mameto Cafurengá, Mãe Bárbara de Cajaíba. E lá a gente vai aprendendo um pouco do quibundo, a nossa língua banto indígena, porque nós também cultuamos caboclos, e percebemos o quão as pessoas, além de divergirem de opinião, que isso aí é o processo natural da democracia, elas nos colocam em condições de inferioridade, nos inviabilizam, nos colocam em condição de desaparecimento ou apagamento das nossas histórias. Já desde a colonização, os jesuítas tiraram as nossas almas, disseram que pretos e pretas não tinham alma, então poderiam estar em estágio de utilização para a mão de obra escrava. Se você imaginar que desde 1534 o Brasil passa por um processo de divisão de terras, onde os brancos portugueses receberam de forma que eles legitimaram a utilização de terras, e a coroa portuguesa era dona das terras, era as chamadas capitanias hereditárias. O Brasil dividido em 15 capitanias, e nós sabemos que 3 capitanias tiveram sucesso. Mas esse processo ele vai antagonizando a presença da mulher no seio da sociedade. Nenhuma mulher recebeu terra, nem branca nem preta. Depois a gente vai entendendo que para essa sociedade focada ou forjada em cima do patriarcado, a presença da mulher é como se fosse uma ameaça. Ela não não dá sentido para todo o processo que a gente deseja de inserção, de inclusão, de respeito. E surge daí a legalização do feminicídio na década de 40 no Brasil, com a criação do Código Penal brasileiro, que coloca aquele que mata a sua mulher para lavar a honra, com o direito à redução de 1/6 até 1/3 da pena. E a gente fica se perguntando hoje por que do feminicídio. É lógico que o Estado brasileiro ele facilitou esse processo de assassinato da mulher, assassinato de pretos e pretas que desapareciam e que não eram contabilizados, não é? Inclusive com os registros dentro das delegacias. A nossa cultura do candomblé, por exemplo, para poder fazer o seu culto, era preciso passar por autorização da Delegacia de Jogos e Costumes, porque senão nós estaríamos atuando de forma ilegal com a cultura preta vinda de África, mas que não tinha sentido para essa sociedade. Então, toda vez que um candomblé batia aqui em Salvador, vou me referir diretamente ao pernambués, o candomblé de Mãe Quiquinha, aquela RP, a Rádio Patrulha, ia para fazer parar de bater, para cortar as nossas engomas, que são os atabaques, para dizer que o chicarengoma não podia. O chicarengoma é a pessoa que bate o tambor dentro do candomblé, e não podia bater. As nossas inquices não podiam se manifestar. Então, Mãe Quiquinha criou uma estratégia de superação. Hoje, ali na Paralela, nós temos o Hospital Sara, né? Antigamente era uma mata fechada que ligava, tinha um caminho, que a gente chama de estradas carroçáveis, que ligava ao Pernambués à boca do rio. E naquele espaço da mata, a Mãe Quiquinha mandava os seus orgães levarem os tambores para lá, bater na mata, o som reverberava, a polícia procurava e não encontrava e desistia. Aí sim o candomblé acontecia. Então, nós criamos estratégias de sobrevivência, estratégias de fugas, e não foi diferente em outros terreiros de Salvador e de todo o estado da Bahia. A gente sabe dos enfrentamentos que a gente teve para que a gente pudesse, de alguma forma, compreender esse direito, essa legitimação da nossa religiosidade. Tantas outras ocorrências marcaram negativamente a nossa presença. Nós temos hoje uma marca negativa, que é a ocupação dos cargos de poder pela negritude do Brasil. Nós temos hoje apenas 1,5% de mulheres negras ocupando cargo de poder na sociedade. Como eu sou conselheiro de educação em São Paulo, no CEERT,
nós criamos uma pesquisa em 2018 e passamos em todas as organizações de São Paulo e perguntamos: existem negros na sua empresa? E a resposta foi 100% sim. Mas aí nós resolvemos mudar a pergunta em 2019. Estrategicamente perguntamos: onde estão os negros das suas empresas? 100% na subalternidade, fazendo o papel menor. Enquanto a gente não tiver consciência de que é preciso ter atitude de pretitude, de criar a possibilidade de giras de saberes da tradicionalidade, de pensar nas pedagogias, as pedagogias e pedagogingas dentro das nossas escolas, aplicando a Lei 10.639, a Lei 11.645, nós vamos ter a disfarçatez de dizer que a lei está sendo aplicada de maneira superficializada, que não respeita nem atende os preceitos da legislação. Então, enquanto houver faz de conta, nós não existiremos. Nós estaremos ocultados, apagados, né, desaparecidos, que é diferente da sociedade do Machacalis. Os indígenas Machacalis, eles só consideram desaparecidos uma pessoa da sua tribo, a sua aldeia, quando ele encontra o corpo. Se o corpo desaparece e não é encontrado, a pessoa continua viva, mesmo que seja em espírito. Quanta coisa temos para aprender, não é, Jane? E aplicar. Com a sua fala, Chico, a gente vê que caminhamos, já não estamos lá atrás, naquela fase onde se legitimava, né, o assassinato de mulheres para lavar a honra, onde não se perseguia daquela forma, mas hoje a gente ainda vê terreiros de candomblé sendo invadidos, né, as imagens, todo o material, tudo que existe lá sendo violado, a gente ainda vê pessoas olhando de lado, quando vê alguém com as suas vestimentas, enfim, a gente ainda vê isso, talvez de forma mais velada, mas existe, está presente. Muito caminho fizemos, a lei está aí, precisa ser revista, claro, para ser colocada como de fato precisa ser colocada. A gente olha que um caminho foi feito, mas quando a gente ouve você colocar dessa forma, a gente se pergunta quanta coisa ainda tem para fazer. E trazendo aquela analogia que você trouxe do pássaro, né? Está de olho no passado, está com o pé no presente e o futuro. O que a gente pode esperar? Jane e depois o Chico, o que nós estamos construindo, você enquanto educador com essas crianças, nos movimentos, na base, nos conselhos, no lugar de tomada de decisão, participando ali do tecido social, fazendo mudança, propondo mudança, inclusive política pública, o que a gente pode esperar desse futuro? A gente está construindo algo melhor realmente para entregar para as futuras gerações? Pronto. Eu estava aqui já pensando, né, sobre o que dizer diante, né, de toda essa fonte aqui de saberes e sentires, enfim. Eu quero dizer o seguinte, quando você fala assim, e o futuro, eu aí vou chamar a atenção agora dos ouvintes, certo? Eu penso que essa entrevista, ela está sendo realizada não somente para um nicho, para as pessoas longevas, não. Ela está sendo realizada para você, pessoa longeva, você, pessoa idosa, para que você se aposse da sua história. Se aposse da sua história, valorize, tome consciência que você tem um propósito, tome isso como propósito, dá um salto qualitativo para o futuro. Para as pessoas adultas jovens, adolescente e criança, eu chamo a atenção para que ela desenvolva a consciência da importância da pessoa longeva. Porque, como você disse, como a Sankofa traz, é olhando para o passado que a gente vivencia o presente e projeta um futuro melhor. Eu creio que nós me incluo Chico Nascimento, Patrícia, Marquinhos e outras pessoas, estamos aqui com esse propósito, de dar um salto de qualidade para o futuro. Quando a gente senta aqui para beber da fonte de conhecimento desse griot maravilhoso, Francisco Nascimento Magolegi, não é? E trocar
e coeducar, aprender juntos, nós estamos construindo, sim, um futuro melhor. Há muito trabalho a ser feito, como você disse. É um passinho de cada vez. Às vezes a gente retroage, como infelizmente a gente vê notícias na TV. Mas nós estamos aqui, em pé, com os pés no chão, no presente, projetando o futuro, sem esquecer do passado. Jane e Patrícia, ao falar desse elo, dessa religação, ou até o próprio religare, que a gente traz como religiosidade, Marquinhos, sabia, nossos povos pretos, nossos ancestrais, criaram uma estratégia de fuga através das cantigas de roda. As rodas eram feitas no sentido anti-horário. E quando se fazia a cantiga de roda, se colocavam 10 ou 12 pessoas do lado de fora, ritmizando a cantiga, batendo palma. E os que estavam dentro da roda eram de mãos dadas. Primeiro, é uma forma de horizontalizar as relações. E a roda girava no sentido anti-horário. Um dia se perguntava, mas por que a roda gira no sentido anti-horário? Porque os nossos irmãos e irmãs da ancestralidade queriam mostrar que o sentido anti-horário era o retorno ao passado, era voltar às suas origens de África. E se girasse no sentido horário, estariam seguindo o rumo que lhes foram dados. E eles queriam mostrar isso. E então cantavam os escravos de Jó. E quando chegava no momento que dizia zigue, zigue-zá, aí quem estava marcado fugia e entrava outro que estava ritmizando na roda. E aquele feitor contava só os que estavam na roda. Quando ia perceber que um havia fugido, era tarde, já estava longe. Isso é uma coisa que é grandiosa. Parece uma coisa simples de histórias, mas são histórias que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com minha bisa, nós que somos também descendentes dos paiaiás indígenas que habitavam o Vale do Jaguaribe, onde hoje é Feira de Santana. E ali muitas histórias foram passadas pela oralidade. Então a gente precisa também legitimar essas histórias dentro das nossas salas de aulas. A gente conta muito histórias de brancos, de brancas, dos opressores, daqueles que vieram aqui para nos castigar, para nos oprimir e nos tirar a humanidade. Então, nós precisamos fazer uma revisão conceitual nos currículos das escolas, nos projetos políticos pedagógicos. Por isso que eu falo, não adianta fazer uma educação en passant, superficializada, de dizer que trata da consciência negra de novembro e durante o ano todo a gente não trata desse projeto de vida que é a sobrevivência da negritude brasileira. Gente, que dizer, né? E aí eu fico me perguntando aqui, cadê as nossas avós contando essas histórias? Onde estão esses netos, muitas vezes ouvindo as histórias, claro, da contemporaneidade, dos influencers, dos youtubers, mas cadê as vozes contando essas histórias, trazendo esse passado para que possa sustentar um presente e construir um futuro não com base em coisas que não são na verdade, né? Ilusões, que a gente vive essa ilusão. A educação não traz para esse lugar com histórias que não são as nossas. E fazer essa ponte passado, presente e futuro está na mão do Chico como educador, está na mão das instituições, na rede Inventividade, do programa Em Sintonia, da rede Excelsior de Comunicação, mas está na mão de todos nós. Exatamente. É um chamado para que todos possam fazer isso. E isso você traz, né, Jane? Valorizar o passado. Quantas avós e avós estão silenciados aí nas casas, sem poder contar as suas histórias. Ali, quietinhos, colocados no canto, como algo do passado. Ah, sua vida, sua história passou, isso foi do seu tempo. Que tempo foi esse maravilhoso que a gente está deixando para trás? Exato. E aí vou dar mais um passo. As pessoas idosas, também a gente vê um movimento diferente desse, ainda que tentem inconsciente ou conscientemente silenciar, que não valorize, as pessoas idosas estão aí. Ontem, por exemplo, eu participei de um seminário, né, no Centro de Convivência do SESC, e o auditório era eminentemente de pessoas idosas querendo falar sobre si. E eu me lembro que, no final, uma das palestrantes pediu que mensagem, lá no final, que mensagem elas dariam para as novas gerações.
E eu ouvi muito isso. Se ame. Ame você. Tome contato com você, com a sua história, e para que você possa amar o outro. Uhum. Várias dessas pessoas trouxeram isso. E eu fiquei assim, olha, tá mudando. Tá mudando. Tá Um mudando. passinho de cada vez, né? Às vezes quer acelerar, a gente precisa reconstruir essa história, mas está mudando. E aí eu quero já agradecer, já nessas considerações finais, porque a gente quer terminar aí com poesia, também com mais arte, ouvir mais dessa ancestralidade, desses saberes, Chico, você deixar também os seus contatos depois, como pode conhecer mais o seu trabalho, falar desse trabalho que você realiza aí como educador, como teatro, mas agradecer por você estar aqui, né, por ter trazido para a gente um pouco da sua vida, da sua história, do que você é. Primeiro, agradecer aí a Jane Carvalho pelo convite, por ter trazido esse presente para a gente. Um abraço aí também para Ana Freitas, que disse que momento lindo, abrimos o Novembro Negro com a Sueli Quintê e estamos fechando com Francisco Nascimento, inventividade e saberes. Obrigada aí à rede por esse presente. Chico, está com você então, a missão de trazer aí as considerações finais, que mensagem você quer deixar e trazer para os nossos ouvintes. Eu gostaria de deixar um poema da minha autoria, Lágrima Negra, que eu escrevi em 1988, para contestar a falsa abolição. Quando a gente comemorava 100 anos de abolição, eu escrevi Lágrima Negra, que dizia: aportaram as lágrimas, elas são as minhas eternas companheiras. São sobras de mágoas, de duros castigos, das tristes lembranças de um cativeiro. Não me acompanharam como as mulheres negras que me trouxeram saber, nem me fizeram livre como a mata. Aportaram as lágrimas como companheiras da Mãe África, tentando me consolar, tentando me fazer esquecer o objeto em que fui transformado. Essas lágrimas desesperadas inundaram as minhas noites nuas, me revelaram pesadelos hediondos, mas não baniram as minhas dores. Secaram as lágrimas no grito ilusório de liberdade. Era um 13 de maio, liberdade de um senhor, liberdade de um cativeiro, liberdade de mim. Estou livre das marcas deixadas pelo açoite e as novas correntes que me ancoram ao passado. Chega, queremos que soe um canto forte, enxergando a cor vermelha do sangue, abolindo a negritude da pele. Um canto miscigenado, eclético e pacífico que enxugue a lágrima negra e deixe brotar em cada rosto um sorriso real. Gente, Francisco, emocionante, né? Francisco Mangolegi. Qual é o sonho, né, dessa criança, desse menino Chico lá atrás, falando hoje para esse homem Chico Maduro, quando você olha lá atrás da sua infância, conversando com ele, o que é que um diria para o outro? A criança de ontem que está dizendo para o homem de hoje, o que é que o homem de hoje diria para a criança do passado? A criança iria repetir o que dizia para o meu pai, com 8 anos, que meu pai perguntava: o que você vai ser mais tarde? Professor. E hoje eu digo para a criança do passado: insista, invista, acredite, faça. Você pode ser aquilo que você quiser. Esse professor aqui aí fica difícil falar, né? Agora a gente é com você. Parejam. Francisco, a gente tem uma história, não é? Muito de amizade, de cumplicidade, sabe? De afinidades. Eu fiz uma poesia e, vindo para cá, eu pensei, essa poesia é para Francisco Nascimento. É a minha poesia para você. Eu elo. Entre o passado e o presente, conecto visões e ações do pretérito para viver o corrente e projetar o futuro. Trago desafios e soluções de lá, onde os meus passos já são marcados. Transmito sugestões e propostas lúcidas e lúdicas, fundadas em vivências anteriores, cocriando o arco da aprendizagem na interação entre eu, o outro, o passado, o presente e o futuro. Muito obrigada. Sakidila Bantu. É o nosso jeito de dizer obrigado na nossa língua banto. E desejar a Patrícia sucesso,
parabéns. Eu fiquei muito encantado, não só pelo programa, mas a sua voz firme, forte, uma voz de mulher decidida, empoderada, que transmite segurança e que nos acolhe muito bem aqui no estúdio. Marquinhos, parabéns. Você daí acompanhando tudo nos dá a certeza de que nós não estamos sós. Vamos continuar essa nossa caminhada. Coisa linda, e com essa mensagem a gente termina aqui o programa Em Sintonia. Fica aí com um presente para você, para essa reflexão, para fazer essa conexão. Passado, presente, futuro, história, construção. É assim que nós construímos a nossa caminhada. Muito obrigada a todos que fizeram o programa Em Sintonia. Recomendo essa entrevista que fica gravada aqui no nosso canal do YouTube. E até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos. Em Sintonia.